da continuidade aí das nossas aulas de implementação do projeto, que vai ser um sistema de gestão de estoque e gestão financeira. O cadastramento de produto, né, e a gestão de produto é muito importante para a gente fazer essa gestão. Então a gente já consegue cadastrar e gerir produtos aqui, baseado aqui no seu inventário, né, uma quantidade de produto em estoque, que depois vai ser movimentada posteriormente. Mas para que a gente tenha a movimentação desse produto, tanto de entrada quanto de saída, a gente vai precisar fazer uma movimentação baseada em uma pessoa, né? Essa pessoa pode ser um cliente ou essa pessoa pode ser um fornecedor, que vai fazer movimentação de entrada e saída no produto. Então, para que a gente chegue a implementar esse CRUD, ou essa movimentação, esses registros todos, a gente vai precisar, além do cadastramento de produto, a gente vai precisar fazer a gestão de clientes e depois fazer a gestão de fornecedores, para finalmente a movimentação. Então, partindo da análise do que a gente tem no banco de dados, né? A gente vai ter uma procedure que vai salvar os registros aí de cliente, né? Tanto fazer a inserção quanto vai fazer a atualização do registro de cliente. A gente vai ter aqui ainda uma procedure que vai fazer a remoção, quando possível, de um registro de cliente, né? Ela já está pronta. E um outro detalhe, que mais adiante vocês vão ver, são os recursos um pouco mais avançados de banco de dados. Um próximo que vocês vão ver aí são as junções possíveis, né? Quando a gente une mais de uma tabela, a gente trabalha com a junção delas. Nesse caso, ela é necessária porque um cliente vai se configurar aí a partir do momento em que a gente tiver uma listagem de pessoa, tá certo? Uma listagem de clientes, aliás, e posteriormente a gente vai ter essa mesma movimentação para fornecedor. Mas quando a gente faz uma listagem dessa junção entre cliente e pessoa, a gente utiliza aí os joins, tá certo? A gente utiliza junções entre tabelas. Aqui a gente, por exemplo, une a tabela pessoa com a tabela cliente, lista todos os dados delas, né, ordenando ali pelo nome da tabela pessoa. Isso cria uma estrutura que a gente chama de view. Uma view é o que a gente tem na literatura, né, nos livros de SQL, como uma tabela virtual. Isso porque as tabelas estruturais dos sistemas, elas estão desvinculadas. E a gente junta essas duas tabelas, ou mais, né, de uma maneira em que a gente cria uma tabela virtual, não sendo possível nessa tabela virtual, por exemplo, fazer um insert diretamente numa tabela virtual. Quem vai fazer isso aí, nesse caso em questão, vai ser a procedure, porque ela vai fazer uma inserção em cascata. Primeiro, ela vai registrar aqui na tabela pessoa um registro, vai gerar uma chave primária, pessoa ID, e essa chave primária ela vai servir como base aqui para a gente incluir uma chave estrangeira na tabela cliente, configurando então, quando eu tenho um pessoa ID igual, então a gente tem um vínculo de cliente aqui, configurando então na listagem somente as pessoas que possuem vínculo na tabela cliente, certo? Isso vocês vão verificar um pouco mais de detalhes aí das disciplinas de banco de dados, tá certo? Vou providenciar ainda, pessoal, uma seguinte correção na procedure e que eu já envio para vocês também, que é o seguinte: essa manipulação de data de cadastro aqui, na hora de registrar clientes, a gente não vai utilizar justamente pelo seguinte: a data de cadastro aqui, ó, na tabela de cliente,
a gente vai pegar diretamente do sistema, tá? A gente vai pegar diretamente do banco de dados, porque isso vai garantir essa integridade, né? O usuário talvez pode intencionalmente alterar uma data e a gente vai manipular essa data aí de maneira equivocada, né? Ou registrar uma data errada no sistema. Vai cadastrar retroativamente um cliente que não é cliente há tanto tempo. Isso pode causar desdobramentos, né? Em algumas ações futuras, esse mesmo banco de dados. Então, o ideal é que quando a gente registra a data, a gente recupere a data diretamente do banco de dados. Então, mais adiante eu vou passar essa atualização para vocês, tá bom? Mas na hora de fazer aqui, ó, toda a manipulação dos registros, a gente vai buscar essas informações, tá bem? Combinado, pessoal?